Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia a todos nós, um bom domingo a você, a sua família. É bom estarmos aqui novamente, estamos diretamente do nosso templo, aqui para a transmissão ao vivo da nossa escola bíblica dominical. Quero deixar hoje claro que eu estou sozinho, né? Hoje demos uma folga aí para o pessoal do nosso som aí ficar em casa, ficar com a família. Hoje então eu estou transmitindo aqui a nossa aula aí, tá bom? Então nós vamos agradecendo aí você que está com a gente, está chegando no nosso chat. Muito obrigado pela sua companhia, né, por estar com a gente. Hoje vai ser um pouco mais difícil aí, algumas coisas, estou sozinho, vamos ficar mais na aula mesmo, propriamente dito. Se alguém tiver alguma colocação, pode ir deixando ali no nosso chat, a gente responde conforme dá, senão na semana que vem a gente responde, tá bom? E alguma colocação também importante, sempre é bom a sua interação. Nós vamos iniciar, eu reservei nesta manhã um hino para a gente cantar. Eu vou fazendo meio aqui sozinho, então eu vou tentando fazer algumas coisas aqui ao mesmo tempo, então eu contei com a sua colaboração, entendimento se deu alguma coisa errada, não saiu conforme eu planejado. Mas nós reservei o hino, projetar um hino aqui, deixa eu encontrar, vamos ver aqui o hino, reservamos o hino 265. Esse hino, ele tem muito a ver com o que a gente vai tratar hoje e também já tem tratado, né? Por exemplo, ele no versículo, aliás, na estrofe número 2, ele diz: desprezado até por Deus pelos crimes que eram meus, foi por mim, ó meu Jesus, todo horror da infame cruz. Quanto amor na tua morte, ó meu Senhor. Então nós vamos reservar esse hino, vamos reservar aqui colocar ele na tela, e aí nós vamos cantar o hino 265, Cristo o Redentor, Inário Novo Cântico. Vamos lá. Foi por isso
Muito bem, estamos voltando. Deixa eu pegar isso. Estamos voltando então. Aliás, estamos de volta e nós vamos orar e pedir ao Senhor iluminação por esta aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por esse dia especial, pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas durante essa semana. Obrigado por este mês de outubro, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós, continue nos fortalecendo, nos ajudando. E que no estudo da Tua Palavra possamos crescer, amadurecer, entender melhor o propósito da cruz. E não só, ó Deus, estar com o nosso coração em paz a respeito disso, também podermos anunciar com mais coragem e ousadia a Tua Palavra, o Teu Evangelho. No nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém. Muito bem, então nós estamos estudando a lição sobre a cruz de Cristo, baseado no livro do John Stott, A Cruz de Cristo. Né? O livro, eu acho que a maioria já sabe qual é este livro aqui, e a nossa lição da Escola Bíblica Dominical é essa daqui, A Cruz de Cristo. Né? Então são várias lições baseadas no livro. Na semana passada, o nosso irmão presbítero Marcos Tutui falou sobre a lição número 8, tá? A lição número 8, a salvação mediante a cruz. Então ele falou ali sobre o que é propiciação, reconciliação, falou acerca da redenção e, se eu não me engano, falou também acerca da justificação. Então esses termos aí que muitas vezes são ditos de forma geral, especificamente, então, tem sido trabalhado aqui na escola bíblica. Hoje é a revelação de Deus. A revelação de Deus. Eu preparei uma aula com projeção aqui. Vamos ver se nós conseguimos passar nossa aula. Vamos ver aqui, isso. Vai ficar um quadro um pouquinho diferente. A nossa aula, então, hoje é a Cruz de Cristo de John Stott. São as lições preparadas. Vamos passar mais um slide. São, a princípio, 16 lições. O texto básico é esse de Gálatas 6,14, que fala, né, o apóstolo Paulo deixa bem claro, né, que ele não se orgulha a não ser na cruz de Cristo, pelo qual ele está crucificado, o mundo para ele e ele para o mundo. Hoje a lição número 9 é a revelação de Deus. A revelação de Deus. 3 textos aí basilares, João 12, 20 a 28, João 1, 14 e 1 Coríntios 1, 18 a 25. Vamos à leitura desse texto. Vou procurar projetar aqui. Espero que a projeção fique boa e você consiga ver direitinho aí. Deixa eu só escolher aqui e para a Bíblia aqui. João, Evangelho de João, capítulo 12. Do versículo 20 ao 28. Vamos lá. Estamos no 20 aqui. 20 a 28. Agora deixa eu arrumar nossa telinha para transmissão. Aqui. 20 ao 28. Diz o seguinte, vamos lá. Vamos começar a leitura. Deixa eu abrir a Bíblia virtual aqui. Entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegar a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas, precisamente com este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Agora vamos à
João capítulo 1, versículo 14. João 14, que diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora, por último, 1 Coríntios 1, 18 a 25. 1 Coríntios 1, a partir do 18 até o 25. Vamos lá. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Nós não pregamos a Cristo, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Até o 25. Até aí mesmo. Ok, então, pela que a gente viu aqui, voltando, vou ver se eu consigo voltar para minhas aulas aqui, que às vezes dá um probleminha aqui, eu não consigo voltar imediatamente. Então, só um minutinho, vou organizando. Enquanto isso, enquanto eu vou falando aqui, nós lemos então 3 textos, né? São textos que tem a ver aí com... O primeiro vai falar de glória, se não me engano, o segundo também vai falar de glória, e o segundo vai falar da sabedoria e do poder de Deus. Então, acho que agora deu certo. Voltou. Então tá, voltei com o texto aqui, deixa eu passar. Então são os textos escolhidos estão aqui, tá? João 12, 20 a 28, João 1, de 1 a 14 e 1 Coríntios 1, 18 a 25. No primeiro texto, que vai ficar bem claro para você que está em casa, me vendo e ouvindo, que vai ser uma tônica. Jesus dizendo que vai glorificar o Pai e o Pai glorificando o Filho. Notem essa inter-relação perfeita, essa unidade perfeita entre a Trindade Santa. Vamos lá. O primeiro destaque desta manhã da nossa revista é que a cruz revela a glória de Deus. Antes vou ler um pouquinho a introdução da revista e também do livro, que diz o seguinte: a cruz de Cristo tem voz, por meio dela Deus está falando ao mundo, pois o Deus que é Espírito tem na palavra o seu principal instrumento de autorrevelação ao homem. O que Deus está revelando de si mesmo ali na cruz? Deus revela muitas coisas. Cremos que as principais são a sua glória, a sua justiça, o seu amor e o seu poder. Essa é a introdução aqui da revista e do livro na página... a lição é a 9, mas o capítulo aqui é 8 no livro, a página 208, diz o seguinte: devemos ver a realização da cruz tanto em termos de revelação como de salvação. Emprestando termos correntes, podemos dizer que foi um evento revelatório e também salvífico, pois através do que Deus realizou ali pelo mundo, ele também falou ao mundo. Assim como os seres humanos revelam o seu caráter por meio de suas ações, da mesma forma Deus se mostrou a si mesmo por meio da morte do seu Filho. O propósito deste capítulo é investigar de que modo a cruz foi uma palavra, mas também uma obra, e ouvir a ela com atenção.
Então o livro trabalha a mesma coisa que a revista faz um resumo, coloca algumas coisas, né? Em primeiro lugar, então, a cruz revela a glória de Deus. A palavra glória tem a ver para a gente mais como fama, com poder, são coisas relacionadas. Glória não é uma palavra só que vai definir o que ela é, mas é um conjunto de coisas, né? Por exemplo, se você estudar lá no início, essa palavra ela foi ganhando sentido também com o decorrer dos anos. As palavras são dinâmicas, né? As línguas são dinâmicas. Glória no começo, no grego, é doxa. No Antigo Testamento, uns consideram que é a Shekinah, que é a presença de Deus, ou até Kadosh, tá? Mas a princípio é glória mesmo, tá? É que é uma opinião, uma conjectura a respeito de algo, depois foi sofrendo variações e veio a significar reputação, louvor. Por mais de 165 vezes esse termo aparece no Novo Testamento, ou seja, doxa. Mas a tradução para nós no português fica honra, fama, reputação, esplendor, fulgor, glória, né? Beleza. Então, seria o poder da presença, se formos definir, tá? Mateus 4:8, Mateus 6:9, 16:24, Lucas 2:9, 14, João 1:14 e assim por diante, é traduzido a palavra doxa por vários significados. No Antigo Testamento, a glória de Deus, ela era manifestada onde? Como é que se via? Na natureza e também era manifestada na história do povo de Israel. Depois na frente eu vou mostrar um pouquinho, mas lembra do Salmo 19:1, até tem um hino, o que diz lá? Os céus e a terra manifestam a glória de Deus, ou seja, a impressão digital de Deus, a marca de Deus, o poder de Deus, a sua presença está lá, está na criação, está no universo, está na obra criada. E também na vida do povo de Deus, como no povo de Israel, que é a nação redimida. Como isso que acontece isso? O Deus com as suas várias manifestações de presença, de salvação, de libertação, de cuidado. Tudo isso revela o quê? O poder da glória de Deus, da presença de Deus. Então, como eu disse, glória não é simplesmente uma palavra. Então, a primeira coisa que nós temos aqui, o primeiro destaque é: a cruz revela a glória de Deus, tá? Então, vamos lá, vamos seguir com a nossa lição. Normalmente, os textos do Novo Testamento vão entender a glória de Deus como a glória de Cristo. São sinônimas iguais. Então, como é que a gente percebe a glória de Deus no Novo Testamento? É por meio do seu Filho, pela sua vida e pela sua obra. É muito importante isso, não só a vida completa de Jesus, não pela metade, mas a vida completa de Jesus tem o seu ministério, tem o Calvário, a cruz, a crucificação e a ressurreição. Então, essa é a mensagem do Novo Testamento, tá? A gente vai vendo isso. Por exemplo, desculpem, deixa eu voltar aqui, acabei... Opa, vamos lá, quando você mexe aqui você perde um pouquinho. Tá, vamos lá. João 12:23. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Por várias vezes no Novo Testamento, eu vou mostrar à frente, ele demonstra que a glória do Filho é a glória do Pai, e essa glória vai ser revelada de forma esplendorosa na cruz, na crucificação. Tá? Então, ó, quando está chegando em Jerusalém ali, está chegando a hora dele ser preso, ser condenado, Jesus vem, ó, a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Lá em João 13:31-32, um pouquinho para frente, depois do lava-pés ali da ceia, quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Está vendo esse intercâmbio? Deus glorificando o Filho glorificando o Pai, e a ideia aqui de glorificação está bem claro. O Filho do Homem foi glorificado no sentido de que o plano de Deus está caminhando perfeitamente e ele chegará ao seu ápice, que é a cruz. Chegará ao seu destino final. Então,
O Filho foi glorificado porque tudo está se encaminhando. Esse foi aqui, evidentemente, ele está nesse sentido, né, de algo que vai acontecer, mas já aconteceu, porque esse plano de Deus não será frustrado. Está tudo caminhando conforme o planejado. João 17:1, que é a famosa oração sacerdotal de Jesus. Versículo 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Novamente, mesma coisa, está dizendo, a cruz é entendido como a revelação da glória de Deus. No Antigo Testamento, como era a revelação da glória de Deus? Era tanto na natureza, como nas manifestações de salvação, de libertação, de cuidado do povo de Deus. No Novo Testamento está claro o plano salvífico de Deus, isso fica bem mais claro, e a glória de Deus é vista no Filho, em o Filho glorificar o Pai e o Pai glorificar o Filho. Como? Em o Filho fazendo a vontade do Pai, indo para a cruz, seguindo o projeto de Deus que vai resultar na questão da justiça completa de Deus e na revelação completa do seu amor que a gente vai ver adiante. Seguimos. A glória de Deus, ela é associada a Jesus Cristo. Eu diria, é indissociável. Não sei se é assim que diz, mas ela não pode ser desassociada de Cristo. Lembre-se disso. Um evangelho no Novo Testamento sem Cristo e sem a cruz não existe. É outra coisa. É crença em Deus, é entender, sei lá, que Deus existe, é uma religião qualquer. Não tem o poder daquilo que nós estamos falando aqui. Cristianismo, evangelho, a essência é esta. O Filho tem a glória. Por que a glória? A glória que está expressada completamente na cruz do Calvário. Nós vamos entender, já entendemos, temos falado da justiça de Deus, por que Deus não pode ignorar o pecado, por que Deus estabeleceu as suas leis e as suas leis não podem serem desprezadas. Então o pecado basicamente é contrariar a lei de Deus, não observar a lei de Deus. O Dr. Ramsay, no seu livro A Glória de Deus, na página 28, diz: até onde vai a ideia de que doxa, glória, seja a doutrina do esplendor? Jesus Cristo é esse esplendor. Ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, não adianta fugirmos e procurarmos outro caminho. Não adianta colocarmos mais intermediários. Há apenas um, e a expressão exata da face de Deus, do ser de Deus, de quem é Deus, é Jesus Cristo. Se eu não me engano, é o texto lá de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. No Antigo Testamento, a glória ou o esplendor de Deus, então, era revelado na natureza ou na história, isto é, no universo e na nação redimida. Stott começa lá na página 108. Ali alguns textos, agora eu vou ler só, repetir para ficar mais firme essa ideia, Nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Então é uma palavra aqui de contexto de condenação por aqueles que duvidaram, mas que viram a glória de Deus e os prodígios no Egito. Então quem viu essa glória, manifestação de Deus lá desde aqueles momentos que eles clamaram porque eram escravos, o chamado de Moisés e todo aquele processo de libertação até chegar ali no Mar Vermelho, depois a abertura do Mar Vermelho. Então tudo isso é a manifestação da glória de Deus, como Deus age. E essas pessoas desprezavam o Senhor mesmo assim. Caminhando o próximo, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Deus manifestando a sua glória e a sua justiça. Aqui como se fosse um sinônimo, justiça e glória. Isaías 35:2, ele cobrirá de flores, dará gritos de alegria, exultará, receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. É a mesma coisa, São um paralelismo que a gente diz, A linha número 2, aí ela reforça a primeira parte. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus.
Então Moisés disse: peço que me mostre a tua glória. Quando a minha glória passar, diz o Senhor, eu porei você numa fenda da rocha e cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Então o que Moisés queria era que o Senhor não deixasse ele ir sem a sua presença, sem o Senhor conduzindo os momentos, fazendo as suas maravilhas e conduzindo o seu povo. Lógico que aqui o Senhor diz na ideia de escondê-lo, é aquela ideia de não poder ver a face do Senhor, a glória do Senhor aqui é como se fosse a sua face, né? Como ele é. Como homem nenhum pode ver, nunca viu o rosto de Deus, então no Antigo Testamento era esse o conceito. A glória de Jesus, então, né? Vários textos aqui. Pedro e seus companheiros estavam caindo no sono, mas conservando-se acordado, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Então, como eu disse, estamos reforçando a ideia de que a glória de Deus é a glória de Jesus no Novo Testamento. Aqui é aquele episódio da transfiguração que está Moisés, esses dois outros homens aqui. Aliás, Jesus, Moisés e Elias. Opa, desculpem. Agora veio do início que eu tenho que dar uma corrida. Não posso esquecer de apertar o botão errado aqui. Desculpem, vou ter que dar uma caminhada um pouquinho mais rapidinho aqui. Vou aprendendo, sou novo ainda. Tá? Então, Lucas 9:32. O 1:14 que a gente já viu, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como Filho unigênito do Pai. E também no Novo Testamento, também no livro, o Stott destaca bem isso, é que a glória de Jesus, a glória de Deus também vai ser manifestada na volta de Jesus, está relacionada com a volta, ou seja, a glória em etapas, né? A vinda do Filho de Deus, a glória dele, o seu ministério, a sua crucificação como uma glorificação e o seu retorno, né, como uma glorificação também. Marcos aí 13:26. A morte de Jesus e a sua vinda como glorificação. Novamente, né, reforçando isso. Não é verdade que Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória, tido aí como estar no céu como uma glória, glorificação. Pelo contrário, alegre-se na medida em que vocês são co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, na sua vinda, vocês se alegrem exultando. E Romanos 8:17-18. E se somos filhos, também somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória revelada em nós. Lembra que na revista, só complementando essa ideia, ele vai dizer o seguinte, que Jesus vai manifestar a sua glória em resposta ao pedido de alguns gregos que queriam vê-lo, naquele texto inicial que a gente leu, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Isso é a resposta que Jesus dá, porque eles queriam vê-lo, então vocês têm que me ver, a mensagem é o Cristo crucificado, né? Não um semideus ou um deus do tipo grego. Quando Judas deixou no cenáculo, lá depois da ceia, a gente já falou, e na oração sacerdotal, né? Tudo isso nós podemos ver a glorificação do Filho e do Pai. Notem, é um conjunto, é uma unidade. A cruz, então, ela revelou primeiro a glória de Deus, a cruz revela a justiça de Deus, né? Se revelar, voltamos a dizer, é se mostrar quem eu sou, as obras que eu faço, as atitudes que eu tenho, as decisões que eu tomo, vão dizer quem eu sou. E aqui nas Escrituras assim também é. Então, quem é Deus? Como Deus se revela, a revelação de Deus. Primeiro, Deus se revela na cruz, mostrando a glória do Filho e a glória do Pai. Os dois são glorificados. Segundo, a cruz revela a justiça de Deus. Aqui na revista sempre tem aquela pergunta, no livro está na página 211, o mundo não é injusto, não tem muita injustiça, como é que Deus pode permitir, até aqueles que duvidam da existência de Deus, como é que Deus pode existir diante de tanta injustiça? A gente lembra, né, por exemplo, de alguns episódios, né? Aqui no texto fala, por exemplo, tem a história de Jó, mas tem a história também do Salmo 73, né, que é aquela história
de alguém que vê os ímpios, as pessoas más, prosperando, se dando bem, alegres, felizes, fazendo festa, inclusive causando inveja naqueles que são crentes e temem a Deus, porque parece que tem uma vida mais ou menos chata, difícil, e passa a olhar então para o mundo e para as pessoas como parece uma coisa maravilhosa. Muita gente é enganada por isso, cai nessa história, né, de que vê essa alegria desse pessoal bebendo, fazendo farra, e parece que tendo coisas e mais coisas, e parece que aqueles que seguem a vida correta, nada acontece de diferente, ou nada acontece de bom, né, como parece acontecer aos ímpios, aqueles que não temem a Deus. Assim, então, né, está aqui na nossa lição, e eu estou reportando isso porque tem uma coisa que o Stott aborda. Então a gente vai ver um pouquinho sobre a questão da justiça de Deus, vendo em Romanos 3, 21 a 26. Vamos lá. Mas agora sem lei, presta atenção quantas vezes aparece a palavra justiça de Deus. Mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, vejam, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação. A gente já viu o que significa, né? No seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista, vejam, a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, às vezes perguntam, onde está a justiça, né? De Deus neste mundo injusto? De que maneira a cruz revela a justiça de Deus? Por qual motivo Deus precisou mostrar a justiça na cruz de Cristo? Primeiro que Deus não é um justiceiro que sai por aí fazendo justiça à torta e à direita. Depois, a visão de justiça que nós temos, ela é diferente do que a palavra de Deus ensina. Então, às vezes eu tenho um conceito de justiça. Lógico que a injustiça, ela fica patente a todos. Mas como Deus deu essa resposta da questão da injustiça? O fato de Deus ter deixado anteriormente impunes o texto, esse texto fala também, se eu não me engano, Atos capítulo 17, versículo 31, ou 30, 31. A ideia aqui é muito clara. Deus guardou todo momento, todo o ápice da sua justiça, do seu perdão, do seu amor para a cruz. Deixado impunes não quer dizer que Deus não vai cobrar os pecados do passado. Isso quer dizer que em Cristo ele vai solucionar todos os pecados do passado, para ali mostrar realmente a sua justiça. E aonde? Na cruz. Então vamos dizer o seguinte, pensar no Estado brasileiro, pensar num pai, numa mãe que coloca as suas leis, né, e as pessoas não cumprem. Acontecem duas coisas, né? O descrédito do Estado, dos pais, e também se torna motivo de chacota, as pessoas relaxam e ficam irresponsáveis, né? As pessoas deveriam cumprir a lei, não cumprem a lei, porque veem que o legislador, ele não, né, ou a lei é injusta, e não é o caso de Deus, ou a lei não é cumprida com seriedade. Então, se Deus não tivesse cumprido a sua lei com seriedade, então não pensa que está escrito que deixados impunes, a ideia é de que há impunidade. Não, não há. É que Deus resolveu esse problema da impunidade na cruz, certo? Ali ele resolveu porque ali foi uma situação definitiva. Anteriormente, no Antigo Testamento, era paliativa, agora é definitiva, certo? Mudou, o Novo Testamento é outro patamar, outro nível. Então, vocês imaginam o nosso estado e o descrédito que Deus cairia se a sua lei não fosse cumprida? Por quê? Porque a lei de Deus é justa, ela é coerente, ela é verdadeira, ela é a verdade. Então Deus não é injusto. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás coisas do outro, honrai pai e mãe, busquem a Deus em primeiro lugar, ame o seu próximo como a si mesmo. A lei de Deus é justa, ela é correta.
não façam mal, né, às pessoas. A lei de Deus, ela é maravilhosa, ela é correta. Nós temos dificuldade de cumpri-la. Então, se Deus não exige perfeitamente o cumprimento da sua lei, ele passa a ser uma pessoa que cai em descrédito, é como o Brasil. Então a lei não é seguida muito seriamente, ou algumas pessoas elas têm um privilégio de poder seguir do jeito que querem. E aí acontece o problema do lado do ser humano, ele fica o quê? Irresponsável. Como, por exemplo, no Estado brasileiro, se tem uma lei, essa lei, quando ela é descumprida, não é ser cobrado da pessoa que descumpriu, né, essa lei, do infrator, ele, bom, então quer dizer que se eu fizer isso não vai ter consequências. Então é ruim para os dois lados, para o próprio legislador e para aquele que recebe essa lei. Porque tem um problema de quem recebe da irresponsabilidade, né? E é uma coisa muito importante para o ser humano ser responsável, né? Essa liberdade com responsabilidade, e também de Deus, que daí ele publica leis que ele mesmo não quer honrar, ele não leva assim ele não cumpre fielmente a lei. Então isso seria um problema, né? Para Deus e também para os homens, que é uma abordagem da revista e também do livro. Então vamos entender um pouquinho mais, vamos à frente. Abraão também questionou essa questão da justiça de Deus, foi uma das primeiras coisas. Olha, Senhor, por que vai destruir a cidade se tiver lá 100 justos? Estou jogando aqui número, e 80, e 70, e tá? E aí ele mesmo questiona que Deus é justo e vai agir com justiça, né? Diz lá, Abraão, longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, que seria uma injustiça, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Meio que, entre aspas, cobrando a Deus para que Deus seja justo, porque ele diz, olha, será que na cidade não tem 50? Deus falou, se tiver 50 não vou destruir, se tiver 40 não vou destruir, se tiver 30 não vou destruir. Ao final das contas, sobrou só a família de Ló, que eram justos, então Deus foi justo, foi coerente, os demais foram destruídos porque não eram justos, simples assim. Aos olhos de Deus, eles tiveram o castigo merecido, tá? Inclusive a mulher de Ló que se perdeu lá naquela situação. Então, a resposta de Deus diante e da palavra de Deus diante da aparente injustiça divina é a seguinte: primeiro, que Deus vai ter um juízo justo no final, e segundo, que o juízo justo de Deus já se realizou na cruz. Então, vamos entender essa situação. Vamos lá. Qualquer que seja a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. É muito importante isso. Qual é a resposta de Deus para toda a injustiça? Olha, a maneira de eu cumprir a minha justiça é dessa forma, no Evangelho. O poder e a divindade de Deus são revelados na criação. Sim, verdade também. São aspectos, né, a gente considerar. A justiça de Deus é a justiça que é de Deus. É o modo justo de Deus justificar os injustos. Vamos à nossa lição aqui que vai ficar muito claro. Então, a Bíblia olha para o juízo final como a resposta de Deus e que ele vai julgar o mundo com justiça. Não é o que diz ali? Vamos ver se é o nosso próximo texto aqui. Não é o nosso próximo texto, mas eu posso pegar aqui na minha Bíblia e você acompanhar o que diz lá em Atos 17, 30 e 31. Vamos lá. 30 e 31. O que diz ali? Claramente. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, igualzinho lá Romanos capítulo 3, ou 2, se não me engano. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Todos estão notificados a se arrepender. Porquanto estabeleceu um dia em que a julgar o mundo com justiça. Haverá um dia em que Deus julgará o mundo com justiça. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. Vai ficar claro quem é, ressuscitando dentre os mortos. Jesus. Então, esse Jesus crucificado e ressuscitado vai ser o meio, tá aqui, vai julgar o mundo com justiça e Jesus vai ser a régua. Vai ser o critério.
Então, assim, o mundo realmente é cheio de injustiça. Tem coisas que a gente imagina, meu Deus, quanta injustiça. Por que Deus não acaba logo com isso? Não, Deus escolheu que ele estabeleceu um dia da verdadeira justiça. Aqui no mundo não pode ter justiça? Pode, mas é uma justiça imperfeita. Se você imaginar como o mundo é injusto, como muitas pessoas se prevalecem, muitas pessoas já morreram, muitas pessoas injustas e vão morrer ainda rindo da nossa cara. Por exemplo, várias pessoas aí que têm roubado e roubaram o nosso país, desviaram dinheiro, hoje estão lá cumprindo às vezes uma prisão domiciliar, poucos anos, ou por causa da idade, tem os benefícios da lei. Essas pessoas e muitas outras, o tanto de assassinatos no Brasil que não são solucionados, se eu não me engano, passa da casa de 80% que não são solucionados. Olha a injustiça que nós vivemos no nosso Brasil, em termos sociais, econômicos, sempre patinando, sempre, né, sofrendo, as pessoas, né, tendo que vasculhar caminhão de lixo para comer. Não é pouca gente, é mais de milhões, passa da casa de 1.000 e vai a milhões. Então, se você imaginar isso, que mundo injusto. Então, a minha explicação é claro que a Bíblia tem aqui, mas a Bíblia também fala, e eu considero isso também minha explicação, porque ela fala, é o homem, coisa do homem. O homem é o lobo do homem, já dizia o pensador. O homem é o lobo do homem. A maioria das injustiças nesse mundo não é por causa de Deus. Deus não vai ser um justiceiro que vai corrigir injustiça por justiça. Deus determinou na sua lei e ele cobrará as pessoas o seu tempo. Aqui pode ter justiça? Pode. Ela, como eu sempre digo, mesmo que uma pessoa cometa, por exemplo, um assassinato, tire a vida de alguém, por mais que aquela pessoa pague 30, 40 anos na prisão, ou mesmo receba a pena de morte, como não é o caso do Brasil, mas muitos lugares têm, né, oficialmente, nos Estados Unidos, se não me engano, em outros países também, não vou lembrar de todos aqui, mas não vai trazer a pessoa de volta, não vai reparar aquilo que se perdeu. Uma vida não é reparada assim, né? Então, o que nós temos que entender é que o homem é o culpado das injustiças e Deus não é o culpado das injustiças. Então, se Deus, por exemplo, fosse, imagina, retribuir os homens conforme a sua injustiça, aqueles que não temem, aqueles que são maus e prosperam, ele iria destruir a todos, mas não é assim que Deus age. Deus age conforme o padrão estabelecido por ele, que é completado e é estabelecido definitivamente de padrão por meio da cruz. Então, para deixar claro esse aspecto, que é a complementação ali do segundo ponto que a gente viu. Então, olhando para o juízo decisivo realizado na cruz, é assim que o apóstolo Paulo diz aos atenienses, né, que está lá, estabelecer um dia em que há de julgar o mundo com justiça, né? E não vamos esquecer que a própria palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno e há o mistério da iniquidade que está funcionando. Não chegou o momento de destruí-lo, então um dos motivos, né? Lógico que o mundo não entende isso, não aceita isso, mas é que existe o mistério da iniquidade, do mal funcionando no mundo. Está permitido por Deus. Então, de que maneira a cruz revela a justiça de Deus? Vamos lá. Paulo em Romanos capítulo 3, 21, 23 diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, pelos profetas e tudo mais. A ideia central é dupla. Primeiro, que a justiça é de Deus, porque diz a justiça de Deus, e a justiça de Deus é a justa posição que ele concede aos que creem em Cristo. Então a justiça de Deus é o modo justo de Deus justificar os injustos. Deus vai justificar os injustos, aqueles que não merecem. E como é que resolve-se o problema da injustiça? Se as pessoas procurassem seguir a Deus conforme o seu padrão, o mundo não teria injustiça, ela seria bem pequenininha. Imagine se todos seguissem o conselho de Deus. 1 Coríntios 1,30 diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Paulo afirma que Jesus Cristo se tornou da parte de Deus justiça. Em Romanos 3, 25 a gente lê, a quem Deus propôs no seu sangue manifestar a sua justiça. Eis um texto bíblico que mostra claramente que a justiça é manifestada na cruz. Portanto, os olhos da humanidade devem se voltar para o Calvário quando estiverem perguntando
pela justiça de Deus. Por qual motivo Deus precisou mostrar a sua justiça na cruz de Cristo? Não haveria outro caminho para ele fazer isso? Romanos 3, 25, 26 responde. Vamos ver o que ele diz. Paulo afirma 2 vezes a necessidade da cruz, embora cada vez ele acrescente uma explicação diferente. Na primeira vez ele ora para o passado e diz que Deus demonstrou a sua justiça na cruz por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E na segunda vez ele ora para a cruz, para o presente e para o futuro, e diz que Deus demonstrou a sua justiça no tempo presente, versículo 26, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Como é que Deus resolve o problema da injustiça ou da justiça do mundo? Estabelecendo a sua justiça na cruz. Os homens devem olhar para isso. Olhar para a cruz, para a justiça de Deus e ver Deus perdoando os seus pecados e se arrependendo. Deus neste mundo não vai ficar retribuindo, se vingando nas pessoas. As pessoas estão com uma certa liberdade de agir e vão tê-la até o final, até a volta de Cristo. Mas terão a verdadeira justiça quando estarão diante do tribunal de Deus. Deus não já determinou, todos têm que se arrepender. E Deus vai utilizar um meio, que o meio qual? É o varão, é Jesus Cristo, esse é o critério. Então Deus estabeleceu o critério da sua justiça. Quanto às injustiças do mundo, as que existem, basicamente é culpa do homem que é lobo do homem. Vamos à frente, a cruz revela o amor de Deus. A cruz revela o amor de Deus. E os horrores das maldades e tragédias do mundo? E aí? Como é que a gente explica o amor de Deus? Como é que explicar diante de tanta coisa ruim? Bom, vamos lá. Explicação. Agora me perdi de novo aqui. Vou ter que correr. Enquanto eu estou correndo aqui, os irmãos e irmãs vão entendendo. Então, a primeira parte, a cruz revela a glória de Deus, principalmente a questão do Filho. Em segundo lugar, nós vimos a questão da justiça de Deus, o que é a justiça de Deus. Isso é uma coisa muito importante, entender que justos e verdadeiros são os caminhos de Deus. Eu sou uma pessoa que defendo muito isso e falo sobre isso porque está nas Escrituras, que Deus é justo, ele não comete injustiça. E se ele escolheu a cruz, o Evangelho se resume nisso, não é que Deus é bom, que Deus cuida da gente, sim, que Deus é maravilhoso, mas sem a cruz, sem o Evangelho da cruz, sem a crucificação, por isso é importante entendê-la, o Evangelho ele fica vazio, pode acreditarem nisso, tá? Vamos lá, 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Segundo João, o verdadeiro amor sem mancha de segundo motivos foi mostrado ao mundo. No momento em que Deus deu a si mesmo em Cristo na cruz por pecadores e pecadoras que não o mereciam. Este é o verdadeiro amor. Amar alguém que não merece sem segundo motivos. Isso é muito difícil, muito difícil. A definição de amor, grave essa frase, está tanto na nossa revista como também no nosso livro. A definição do amor não está no dicionário, mas no Calvário. 1 João 4,10, a resposta de Deus sobre o amor e a falta de amor no mundo, se Deus é amor, porque tanta coisa ruim acontece. Nisso consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Lendo a nossa revista aqui, ele vai dizer claramente uma coisa bem importante aqui sobre isso. Nisto o amor ou seja, o amor é constituído, é composto, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro, tendo em vista a nossa condição. Então vejam, o verdadeiro amor é de Deus e não nosso. E Ele o demonstrou quando providenciou o perdão de nossos pecados, impedindo que a morte espiritual permanecesse e a morte física desse a última palavra.
A declaração de Paulo sobre o amor de Deus também em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda nós éramos pecadores. Segundo Paulo, Deus nos amou de forma objetiva na cruz. E Deus atua em nosso interior por meio da doação do Espírito Santo, dando início a uma série de mudanças fundamentais para a formação de um novo ser. Para entendermos a grandeza desse amor, é preciso levar em conta como o apóstolo Paulo descreve o ser humano, em linhas gerais, sem Cristo. Veja só. Está lá. Vamos ver aqui. Vou pegar e ler. Fica mais fácil. Romanos, capítulo 5, né? Eu vou ler o versículo 6, a gente leu o 8, mas eu vou ler o 6, que diz claramente ali, ó, porque nós ainda éramos fracos no início e depois ímpios. E no versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, a última palavra. E o 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus. Então olha como era e como éramos inimigos de Deus. Não sou eu que coloco isso. Todo aquele que não tem Cristo como mediador entre Deus e os homens é considerado inimigo de Deus, é considerado fraco, ímpio e pecador, perdido. Ok? Então essa é a nossa condição. O valor de um dom de amor é medido tanto pelo que custa a quem dá, como pelo grau de merecimento de quem recebe. Para quem deu o amor custou muito, muito. Custou o melhor dos melhores, o suprassumo. Para quem recebe e não merecia, é uma coisa que por aí que se mede o grau. Deus deu o seu amor a quem não merecia. E não foi qualquer amor. O amor verdadeiro e justo e puro e santo. Essa parte que eu vou pular, né, tá no livro, né, vai discutir a questão do Deus crucificado, vai discutir a questão de uma história do Lutero, né, a teologia da cruz de Lutero, a discussão com o teólogo Jürgen Moltmann, o abandono na cruz, o fato de Cristo ter dito as palavras lá, Deus meu, por que me desamparaste? Que essa questão ali do filho, né, ser abandonado pelo pai, mas o pai também, essa relação aí do sofrimento do pai e do filho nesse momento. Eu não vou ler aqui o parágrafo aqui porque eu teria que desenvolver mais o assunto e agora a gente não tem tempo para isso. E finalmente a cruz revela a sabedoria e o poder de Deus, tá? A sabedoria e o poder de Deus. Vamos lá. Vamos ver se temos o texto aqui. A mensagem da cruz, então, é o centro da pregação dos apóstolos. Isso fica muito claro. Depois nós vamos ler esse texto. O mundo jamais conhecerá a sabedoria de Deus pela própria sabedoria. A razão da crucificação de Cristo revela a sabedoria e poder de Deus. Vamos lá. 1 Coríntios 1,17. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Ou seja, todo palavreado humano, todo conceito humano que não envolva a cruz, simplesmente anula a cruz de Cristo. Ok? Toda teoria, seja ela filosófica, social, econômica, toda que você imaginar, espiritual, que não envolva a cruz de Cristo, ela simplesmente a anula. Tá? Não tem valor para o evangelho e deixa o evangelho totalmente como mais uma coisa, somente mais uma coisa. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, ou seja, Deus não permite que o mundo conheça por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. E nós vamos ver que a loucura da pregação é acreditar no evangelho de Jesus crucificado. Hebreus 9:26, se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Está explicando a questão aqui, Paulo, não, desculpa, o autor é o Hebreus aqui, explicando aquela história dos vários sacrifícios que eram feitos, né? Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, isso é uma discussão que para mim é fechada. A própria Escritura fala que quando Jesus veio, iniciou os fins dos tempos. O fim dos tempos não está por vir, ele já está acontecendo, mas essa é outra discussão.
Ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Então, não sou eu que estou dizendo, é a própria Escritura. Aniquilar o pecado é aniquilar o pecado, tirar toda a sua força e o seu poder sobre aqueles que creem. Então, diante do plano redentor de Deus, Paulo, o apóstolo, exclama: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. A gente conhece esse texto. E ele vai realmente, olha, é muita sabedoria. Deus fez tudo ao contrário do que a sabedoria do mundo exigia. Toda aquela religiosidade da época, toda aquela sabedoria da época não é nada para entender o evangelho e a cruz, porque Deus simplesmente sacudiu o mundo com o escândalo da cruz, a loucura da cruz. É loucura, para aqueles que não acreditam até hoje, não faz sentido. Não faz sentido algum, mas para Deus faz sentido e para nós que cremos faz todo o sentido do mundo. A sabedoria de projetar um plano de salvação tão custoso que ao mesmo tempo preenche as nossas necessidades e satisfaz o nosso próprio aqui. Faltou aqui, eu não consigo mexer aqui, senão eu vou perder aqui. Desculpe, essa frase ficou, né, para trás. Mais uma. A cruz com a sabedoria e poder de Deus é o tema principal de 1 Coríntios 1,17 até o 2,5. O mundo, por sua própria sabedoria, não pode conhecer a Deus. A sabedoria de Deus é revelada na cruz. O modo que Deus escolheu para salvar o mundo é uma afronta aos sábios e entendidos deste mundo. E sempre será. Então veja, as pessoas que vêm servir a Deus, e a maioria a gente tem visto nas igrejas sempre falando de Deus, porque Deus é aqui. E Cristo. E a obra de Cristo. Ninguém será salvo. Você pode falar de Deus sim, mas é em Cristo. Sem Cristo, a obra de Deus está incompleta. Essa é a verdade. Está incompleta. Ela não é completa. E ao final ninguém será salvo. Se acreditar assim, sim, porque o próprio todo o Novo Testamento, notem, são muitos livros escritos. Se não me engano, 27 livros. Todos eles estão indo na mesma direção. Por que muitos cristãos querem ir na direção contrária e riscarem a cruz e riscarem Cristo dos evangelhos? Ou do evangelho? Não faz sentido. Apenas porque não aceitam. Estão utilizando como sabedoria o critério do mundo. Mas um Deus transformou a fraqueza da morte de cruz em seu poderoso evangelho salvador. O que para o homem é derrota, para Deus é vitória. O poder de Deus é concedido a quem Ele quer. Não depende do ser humano algum. Deus confunde seus caminhos diferentes e paradoxais. Deus confunde o homem com seus caminhos diferentes e paradoxais. Deus escolheu os humildes e simples para receber a sua sabedoria. Quem se fizer de humilde, né? A vanglória ficou sem espaço algum no plano remidor. A única glória legítima está no Senhor, pois justificou os pecadores. É o que Paulo diz: eu não quero gloriar a não ser na cruz de Cristo, eu não quero me gloriar. Ele sacrificou-se em favor dos ímpios, escolheu e deu poder aos fracos, tornou-se amigo dos inimigos. Concluindo, vamos lá, a gente vai concluir com o próprio John Stott. Ele diz o seguinte: quando olhamos para a cruz, vemos a justiça, o amor, a sabedoria e o poder de Deus. Quando olhamos para a cruz, nós vemos Deus se revelando em justiça, amor, sabedoria e poder e glória, acrescentaria eu. Não é fácil determinar qual desses aspectos é mais brilhantemente revelado. Se é a justiça, o amor, a sabedoria ou o poder. Se a justiça de Deus ao julgar o pecado, se o amor de Deus ao levar castigo em nosso lugar, se a sabedoria de Deus em combinar com perfeição as duas coisas, ou se o poder de Deus em salvar aqueles que creem. Pois a cruz é de igual forma um ato e, portanto, uma demonstração da justiça, do amor e da sabedoria de Deus. A cruz nos assegura que esse Deus é a realidade dentro, por trás e além do universo. Daí, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos encerrando nossa aula desse domingo com essa mensagem sobre a revelação de Deus. Deus vai mostrar o seu caráter, quem Ele é, por meio da cruz. Revela a sua glória, revela a sua justiça, revela a sua sabedoria, revela o seu poder, revela o seu amor.
Que Deus os abençoe e que seja uma lição enriquecedora para cada um de nós. Amém? Obrigado você que está com a gente aí, obrigado pela sua companhia, por estar conosco durante toda essa manhã na nossa aula. Novamente aí, hoje a gente não conversou muito no nosso chat, mas obrigado por estar aí com a gente. E se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode colocar e depois a gente vai tentar responder, tá bom? Nós vamos recitar o nosso moto para aqueles que chegaram depois. Eu estou dando a aula aqui do templo, sozinho, né? Hoje nós damos uma folga aí para o nosso pessoal do som e imagem ficar um pouquinho com a família. Então hoje eu estou fazendo tudo aqui do templo, tá bom? Deus abençoe aí, vamos voltar. Deixa eu só voltar para a tela aqui de transmissão e vou encontrar aqui vamos ver se eu encontro a escola dominical, o nosso moto. Lá. Gente, orar e falar sobre o nosso moto. Vamos ver, só um pouquinho. E montar aqui. Aqui. Ok, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por esse dia, por estarmos juntos nesta manhã estudando a tua palavra. Obrigado por todo o ensinamento. Obrigado pela tua justiça, Senhor. Tu és justo e verdadeiro. Que o mundo possa olhar para a cruz e olhar para a tua justiça, para o teu amor. Ó Deus, olhar para o teu poder, para a tua sabedoria, Senhor. Que o Espírito Santo tire as escamas dos olhos das pessoas. Que o Espírito Santo abra os olhos dos cegos espirituais. Ó Deus, que o Espírito Santo revele realmente o teu caráter, o teu ser. No nome de Jesus, a expressão exata do ser de Deus que nós oramos e agradecemos e te pedimos. Amém. Lá vem o nosso moto. Sejamos semeadores da verdade, atalaias da fé, obreiros do Senhor, alunos e alunas sempre presentes na escola bíblica dominical. Irmãos e irmãs, um bom domingo. Até a noite no culto, a gente se vê. Obrigado pela sua companhia. Se cuidem. Até mais. Valeu. Vamos colocar o final aqui da nossa escola dominical. Valeu, gente.